Boa noite. Foi detido na tarde de hoje o nono arguido do caso das dívidas ocultas. Trata-se do filho do ex-presidente da República, Armando Guebuza, de nome Ndambi Guebuza. Indiciado de ter tido uma participação ativa no caso polêmico das dívidas ocultas. O filho do ex-presidente da República esteve na França várias vezes com Jean Bustani, responsável pela Privinvest, e consta que terá sido Ndambi Guebuza quem apresentou governantes moçambicanos a Jean Bustani. O filho do ex-estadista era, até a data da sua detenção, amigo pessoal e sócio do outro arguido detido na quinta-feira, Bruno Tandani Langa. Desde a manhã de hoje estão os 8 arguidos no Tribunal Judicial da cidade de Maputo para as sessões de legalização da prisão. O repórter Orlando Macuaco está no terreno e nos traz mais detalhes do processo a partir do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Orlando Macuaco, boa noite. Muito boa noite, José João, muito boa noite, caros telespectadores. Continuamos de plantão aqui no Tribunal Judicial da cidade de Maputo, onde decorre a audição dos primeiros 8 arguidos envolvidos neste caso das dívidas ocultas. Estamos a falar de mais de 10 horas de audição destes arguidos. Os arguidos terão entrado por este portão que se encontra a mim atrás, de onde presume-se que deverão sair estes 8 arguidos, primeiros 8 arguidos detidos em conexão com este caso das dívidas ocultas. Neste momento encontra-se a ser ouvido Gregório Leão, ex-diretor-geral dos Serviços de Informação do Estado, neste caso do CISI, e presume-se que poderá esta audição, ao último dos 8 arguidos, ir até perto das 22 horas. Encontramos-nos aqui com vários jornalistas de plantão desde as 8 horas de hoje, o que quer dizer que de facto estamos aqui de plantão, vamos dizer, mais de 10 horas. Eu vou tentar chegar à fala com um dos jornalistas que se encontra aqui. Falo de Marcelo Mosse. Marcelo Mosse, muito boa noite. Como é que está a acompanhar esta audição dos primeiros 8 arguidos detidos em conexão com este caso das dívidas ocultas? Bem, isto aqui já está muito cansativo, mas digamos, é natural que seja assim. Portanto, são 8 arguidos, estão a ser ouvidos um a um. O caso é complexo, é bicudo. Tem elementos, digamos, legais que têm que ser aferidos com muita, digamos, certeza pelo juiz de instrução que está a ver o caso, sobretudo a questão das imunidades que gozam os diretores do CISO, mas eu creio que daqui a mais um bocado isto aqui acaba e a minha percepção é de que vai ser decretada prisão preventiva, porque há diligências que estão a acontecer, há prisões que estão ainda a acontecer, há apreensões também de bens e, portanto, uma libertação provisória dessas pessoas seria, creio eu, digamos, prejudicial para o processo. Pois. Conseguiu falar com alguns dos advogados ligados ao processo? Eu consegui falar com alguns advogados, mas não posso aqui agora estar a revelar o que eles disseram, porque a tendência dos advogados é, obviamente, passar informação que descredibiliza o processo e vamos ver. Portanto, o ideal é que eles sejam eles próprios a falar. Muito obrigado, Marcelo Mosse. Portanto, continuamos aqui a acompanhar aquilo que seria esta primeira audição dos primeiros 8 arguidos em conexão com o caso das dívidas ocultas. Há questões que é preciso colocar aqui, relacionado neste caso com os crimes de que são indiciados. Falo do crime de peculato, que é um crime de desvio de fundos públicos, e também o crime de branqueamento de capitais, que é também um crime relacionado com o uso desses fundos públicos para questões pessoais ou para questões ligadas às suas empresas. Mas também há um crime de que incorrem estes indiciados, que é o crime de abuso de cargo ou de funções no exercício das suas atividades
como nos órgãos, neste caso, superiores do Estado. É o que podemos avançar nesse momento, José João, a partir daqui do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, onde estamos a acompanhar atentamente a audição dos 8 arguidos, primeiros 8 arguidos em conexão com o caso das dívidas ocultas, já que também tivemos a informação esta tarde da detenção de Ndambi Guebuza, filho, neste caso, do ex-presidente da República. É o que podemos trazer nesse momento, José João. Muito obrigado, Orlando Macuacua, por estas notas. Mais detalhes traremos sobre esta sessão no Tribunal Judicial da cidade de Maputo, em outros serviços noticiosos. Para já, e ainda ligado a este processo das dívidas ocultas, os estatutos dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, SISI, prevêem que os quadros da instituição não podem ser detidos por assuntos relacionados com o serviço. O artigo 6 dos Estatutos dos Serviços de Informação e Segurança do Estado refere que não são públicas as audiências dos seus membros por fatos relacionados com o serviço. O número 7 diz que, com vista a salvaguardar os interesses do Estado, os membros acusados ou indiciados da prática de crime no número 6 do presente artigo respondem em liberdade provisória, independentemente da moldura penal aplicável, devendo ser-lhes aplicado o termo de identidade e residência. Neste sentido, cabe ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo, onde os arguidos foram ouvidos, entender se os crimes que pesam sobre eles foram cometidos em exercício de funções ou não. E para analisar o processo de sessões sobre a legalização da prisão dos 8 arguidos no caso das dívidas ocultas, temos em estúdio Damião Kumbana, que vai responder cá algumas questões sobre como decorre este processo. Damião Kumbana, muito obrigado pela presença cá, bem-vindo. Foram os presentes, até neste momento decorre o processo de sessões dos 8 arguidos no caso das dívidas ocultas para a legalização da prisão. Poderia explicar em que consiste este processo de legalização da prisão? Muito boa noite e muito obrigado pelo convite, acima de tudo para esclarecer situações desta natureza que coloca, nomeadamente, o que é isto de legalização da situação prisional de alguém quando é privado de liberdade. Pois. Uma vez havido uma ordem de captura ou detenção, a lei prescreve ou prevê que alguém, quando é detido, tem 48 horas para ser apresentado ao juiz de instrução criminal. No prazo de 48 horas, ele tem de ser ouvido para efeitos da validação ou não desta detenção, porque até pode acontecer que se tenha tratado de uma detenção ilegal. Então, em sede desta primeira audição, que é o primeiro contato com o detido, então o juiz tem prerrogativas, ou a lei também prescreve isso, que, verificados certos pressupostos, possa ser validada a detenção e depois, quando a detenção é legalizada, é formalizada ou é validada, há 2 caminhos possíveis. Um é o juiz decretar a manutenção da situação prisional da pessoa, neste caso, mas também pode primar por outra decisão, que é colocar o arguido, neste caso, em liberdade provisória. Há pressupostos para que o arguido possa aguardar em liberdade provisória mediante, por exemplo, o pagamento de uma determinada caução ou mediante o termo de identidade e residência. Pois. E a sessão que até esta altura, segundo a peça passada agora, ainda está a decorrer, é exatamente esta primeira sessão para a validação destas detenções, que a lei prescreve que tenha de ser no prazo de 48 horas. E as primeiras pessoas foram detidas antes de ontem, praticamente completam hoje 48 horas, portanto, estão a ser ouvidas dentro daquilo que é o prazo prescrito na lei. Nesta matéria, tudo continua a ser conforme a lei reza. Pois bem, Kumbani, a lei estabelece que o juiz pode aplicar várias medidas de coação, com destaque para o processo de liberdade sob termo de identidade, a prisão domiciliária e também a proibição de viagens para fora do país, até a própria prisão. Quando é que é aplicada uma medida de coação em detrimento de outra? Bem, há certos pressupostos que aparecem na lei, que estão elencados na lei. Por exemplo, quando há risco
de alguém perturbar, devido à sua posição, perturbar a recolha de elementos indiciários, quando há probabilidade da pessoa, por exemplo, fugir, é o termo vulgar, quando há probabilidade de a sua soltura ser passível de criar perturbação à ordem pública. Vou dar um exemplo de um delinquente que é detido no bairro por uma ação popular. E como é que instantes depois essa pessoa é solta, volta ao bairro, a tendência da população será de novo de ir, quer dizer, quando há este risco, então o juiz pode efetivamente não decretar a liberdade do arguido. Entretanto, também, quer dizer, estamos perante uma situação, como é que é, um processo sui generis, em que as pessoas são detidas depois de uma prévia investigação. De qualquer das formas, é de lei que o juiz decida por uma ou outra via. Portanto, se quaisquer daqueles arguidos vier a ser liberto ou vier a ser decretada para que aguarde em liberdade, isso não será uma coisa extraordinária. A lei assim o prescreve. Pois. Mas também há aquela questão que a lei também fazem que decide-se de acordo com a lei, mas também a própria conjuntura que envolve determinado tipo de assunto também pode influenciar para que, de facto, o juiz possa decidir pela manutenção da situação prisional. Estamos a falar de um caso desta natureza, em que há pressão de toda a parte. Então, isto, direto ou indiretamente, pode também influenciar o juiz para tomar uma determinada decisão. Pois. E quando é que o juiz, aliás, quando o juiz chama os próprios réus, que tipo de perguntas geralmente coloca, e podem os advogados ou não colocarem também questões, e o Ministério Público também pode ou não colocar questões sobre esse processo, nesta fase? As questões sobre as quais os arguidos são mesmo questões relacionadas com a própria matéria, que qualquer um de nós não conhece. E os advogados e o Ministério Público advogados podem também não podem intervir, o Ministério Público não pode intervir. Aqui era uma sessão presidida exclusivamente pelo próprio juiz. Se o Ministério Público tiver alguma coisa, pode fazê-lo, mas tudo por via do juiz que está fazendo as audições. Agora, os advogados estão ali na qualidade de defensores. No nosso direito, o advogado está ali apenas para acompanhar, quer dizer, dar um conforto também ao próprio seu constituinte, para que ele se sinta que não está isolado, não está abandonado, e ao mesmo tempo ele é fiscal daquilo que o próprio tribunal está a fazer, quer o tribunal, eu refiro neste caso ao juiz de instrução criminal, quer mesmo o próprio Ministério Público, porque devido à natureza de cada processo, pode haver tendência para um e outro excesso. Então, a função do advogado exatamente é esta é um fiscal. Pronto, pois bem. Um fiscal. E quanto tempo normalmente leva este processo todo até a fase de julgamento? Bem, dependendo da complexidade da matéria. Agora, as pessoas estão a ser ouvidas para efeitos de legalização. Há de vir a etapa seguinte, que será da continuação, neste caso, dos interrogatórios, depois da legalização, porque até que as pessoas foram ouvidas em liberdade, estão detidas, legalização, depois há de vir audições subsequentes, depois disso há de ser exarada uma acusação provisória. Depois da acusação provisória, o processo é remetido ao tribunal. Quando o processo é remetido ao tribunal, então passa já a estar disponível aos advogados e a todas as partes envolvidas, porque até aqui o processo ainda está, no nosso direito, está na fase de instrução preparatória. O processo é secreto. Quem tem o domínio do processo são as entidades que fazem a instrução. Agora, a partir do momento em que o processo dá entrada no tribunal, então os advogados e outras partes interessadas já têm acesso a ele. Então, naquele momento em que aparece a acusação, as pessoas são convidadas, através da justiça, para se pronunciarem em relação à acusação. Depois disso, podem requerer diligências, aquilo que vulgarmente denominamos ou designamos de instrução contraditória.
onde as partes envolvidas, principalmente o Ministério Público e a parte acusadora, assim como os advogados que são a defesa, podem requerer diligências, podem, acima de tudo, juntar toda a documentação probatória do lado do Ministério Público para fundamentar a acusação do lado da defesa, para enfraquecer esta acusação ou mesmo para ilibar os seus regimes. Depois disso, verificada a matéria apresentada pelo Ministério Público, assim como pelos advogados, o juiz vai tecer aquilo que é a acusação definitiva, o despacho de pronúncia. O despacho de pronúncia é aquela matéria que vai para o julgamento. Pois. Porque na fase da acusação provisória, há muita matéria que ao longo do caminho pode sendo esclarecida. Então, quando chega a fase do despacho de pronúncia, é aquela matéria que o juiz selecionou para ir ao julgamento. Agora, este despacho de pronúncia é passível também de recurso para o Tribunal Superior. Então, quando isso acontece, o processo praticamente para. Porque a matéria precisa. Mas se isso não acontecer, depois do despacho de pronúncia, correm os prazos legais, é marcado o julgamento em função daquilo que for o desfecho final, aquele que for ilibado, pronto, está livre. Aquele que for condenado, se contentar com a pena, ou se sentir que a pena, de facto, é compatível com aquilo que é o seu grau de envolvimento, então, conforma-se com isso, então, pode ir cumprir a pena. Se não se conformar com isso, ele pode recorrer da decisão para o tribunal analisar, o tribunal de segunda instância poder analisar as questões que são levantadas no caso, quer pelo Ministério Público, porque o recurso pode ser apresentado quer pelo Ministério Público, assim como pelos advogados. Defesa, pois. Damião Comano, muito obrigado por esses esclarecimentos sobre o processo das dívidas ocultas, cujas sessões para a legalização da prisão decorrem neste momento no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Olhamos agora outras notícias. O presidente da Renamo, Ossuf Momad, considerou ontem nulos os processos de votação que culminaram com a eleição dos delegados da cidade da Beira e província de Sofala, bem como com a instalação de um conselho provincial e de uma comissão política. O fato foi tornado público após esta reunião entre os membros da Renamo e uma brigada central deste partido, mandatada por Ossuf Momad. Simon Macuyan, chefe do Conselho Jurisdicional deste partido, começou por referir que os membros que elegeram os referidos delegados desrespeitaram os órgãos diretivos da Renamo ao criarem estruturas paralelas. Macuyan acrescentou que, corradas tentativas de reunir as partes envolvidas para uma solução pacífica junto ao presidente deste partido na Serra de Gorongosa, Ossuf Momad considera nulo e de nenhum efeito a eleição de Sandura Ambrosio para o cargo de delegado político provincial de Sofala e de Luís Chitado para a delegação política da cidade da Beira. Ossuf Momad ordenou ainda a desocupação imediata deste grupo das instalações das delegações políticas de Sofala e da cidade. O partido reitera que a estrutura política tem respectivamente a seguinte composição. A linha A, delegado político provincial de Sofala, Ricardo Joaquim Guiliche. A linha B, presidente do Conselho Provincial, Felipe José. A linha C, delegado político de Estado da cidade da Beira, João Carlos Fernandes Marata. Os delegados anunciados por Simon Macuyan são os mesmos que na passada segunda-feira foram indicados pela Comissão Política para dirigir os destinos da Renamo em Sofala e na Beira. Uma paciente internada no Hospital Central da Beira esteve em risco de morte após sair pela janela de uma enfermaria situada no 4º andar. A mesma foi resgatada e transferida para os serviços de psiquiatria. O vídeo mostrando o resgate da paciente começou a circular nas redes sociais na manhã desta sexta-feira. Horas depois, a direção do Hospital Central da Beira emitiu uma nota explicando que se tratava de uma doente que estava internada em uma das enfermarias e que ficava imobilizada. O primeiro episódio, segundo o hospital, teria ocorrido na quarta-feira, quando esta, repentinamente, teria apresentado uma alteração de comportamento, saído pela janela e, através dos tubos de canalização do edifício, tentado uma fuga a partir do mesmo andar. O cenário repetiu-se esta quinta-feira, quando os profissionais de saúde lhe retiraram o material de imobilização para que se pudesse alimentar.
Ainda na sua nota, o Hospital Central da Beira diz que após o seu resgate, a paciente foi transferida para o serviço de psiquiatria, onde se encontra internada e a receber assistência. A empresa Eletricidade de Moçambique quer saber quem são e o que fazem os cerca de 3.800 trabalhadores que tem em todo o país e depois disso vai reposicionar alguns e até despedir outros para permitir maior eficiência da empresa. O tempo não pode ser mais de linhas tortas e muito menos de pessoas a mais. O novo PCA da Eletricidade de Moçambique tem cerca de um mês no cargo, mas mostra-se determinado a continuar com o que já foi iniciado. Mapear todos os trabalhadores à escala nacional, aferir o que cada um faz e, se as circunstâncias determinarem, haverá movimentação do pessoal para maior eficiência no trabalho. Neste momento temos cerca de 3.800 trabalhadores, estamos no processo de mapeamento e estamos à procura de encaixar os trabalhadores nas melhores condições. Depois vamos ver como é que progredimos em termos de mapeamento. Alice Cola não quis ser dramático, no entanto, a STV sabe que a EDM vai dispensar os trabalhadores ociosos. Bom, ainda o trabalho continua e vamos ver se há alguém que fica de fora ou não, mas neste momento estamos a fazer esse trabalho e é por isso que pessoalmente viajei aqui para Nampula, que é para perceber melhor e vermos como é que damos segmento. Resta saber quais são os trabalhadores que sairão melhor na fotografia. E enquanto esse momento não chega, o novo PCA da EDM aproveitou a visita pelo norte para se inteirar dos problemas que afetam negativamente o trabalho. A sede demora muito no envio de materiais, contadores, cabos e postes, mesmo havendo disponibilidade em termos de pessoas localmente, mas sem materiais ele não faz nada. A segunda dificuldade é mesmo de enquadramentos. E depois tem a terceira dificuldade, que é mais a nível de matéria de higiene e segurança no trabalho. A partir do dia 18 de fevereiro corrente, o projeto Sustenta vai lançar um concurso público de manifestação de interesse para as pequenas e médias empresas, de modo a acederem aos fundos disponíveis para o setor agrícola. Ao todo, são 80 milhões de dólares disponíveis no projeto de 2016 até 2023. Esta sexta-feira, o projeto Sustenta lançou as linhas de financiamento para pequenas e médias empresas na cidade de Climane, no sentido destas proverem insumos e outros serviços aos produtores emergentes. O que fizemos foi tornar mais acessível ao financiamento do Sustenta. Por exemplo, nesta primeira fase, se calhar podíamos ter tido o maior número de beneficiários, não tivemos por causa desta exigência de 10% de comparticipação. Só um exemplo. Quando nós metemos, por exemplo, no plano de negócio tratores e as alfaias completas e insumos, o plano de negócio dispara por aí para a média de 4 milhões a 4 milhões e meio de meticais. Se dissemos 10%, então estamos a falar entre 400 a 450 mil meticais. Era muito difícil encontrar produtores com este dinheiro para comparticipar. Foi uma das razões que, se calhar, tivemos metas abaixo do normal. Mas com essa nova modalidade, em que não há a obrigatoriedade de comparticipar com 10%, tornou-se mais acessível o financiamento do Sustenta ao nível da Zambésia. Até 2023, o projeto Sustenta terá disponível 80 milhões de dólares para financiar iniciativas agrícolas. Como deve saber, o Sustenta tinha 40 milhões de dólares antes, agora tem outros adicionais 40 para fazer 80 milhões de dólares. Então, queremos triplicar as metas que nós tínhamos inicialmente. Por exemplo, agora no novo formato, o processo de financiamento para os passes, quando digo passes normais, são aqueles até 55 anos, né? Já adultos que têm atividade no terreno. Então, nós temos a compensação de 75% de Sustenta, 25% poderia ser o passe. Mas se o passe não tem 25%, retiramos a obrigatoriedade dele ter a comparticipação. Então, os 25% nós ligamos à banca. Refira-se que o projeto Sustenta trabalha com o Banco Nacional de Investimento no acesso ao financiamento dos produtores. A província da Zambésia pretende produzir até o final do ano mais de 600 mil mudas de cajueiro, ou seja, plantas de cajueiros, através de técnicas de enxertias. Anualmente, o setor gasta 6 milhões de meticais na multiplicação de mudas que são distribuídas por produtores.
16 técnicos trabalham arduamente no viveiro de Namacurra para tornar possível a multiplicação de mudas através da técnica de enxertia. Até o final deste ano, o setor do caju espera produzir mais de 600 mil mudas de cajueiros. Esse é o processo de enxertia. Faz assim, já acabei de enxertar. Assim estou a capuchar. Isso chama-se capucha. Mas quanto tempo fica para poder produzir? São 2 anos, no mínimo. Máximo são 3. É muito bom. Tendo em conta que sou a única mulher, mostrar aqui a igualdade de gênero, né? Em frente deles todos. Ok. E como é que é fazer esse processo de enxertia? É fácil. É só querer dedicação, né? E ter vontade de aprender também. Neste momento estão disponíveis 68 mil mudas neste viveiro. No plano da província, então, a nossa perspectiva é produzir 670 mil mudas. Neste momento já foram semeados cerca de 836 mil. Em termos de germinação, acima de 500 mil. Não é? A germinação vai evoluindo anualmente, aliás, diariamente, porque é feita também de forma escalonada, para não comprometer, porque se as plantas crescerem mais antes de serem enxertadas também é um problema no processo de enxertia, não pega. Até o mês de agosto, o setor de caju espera distribuir mudas a um total de 8 mil dos 240 mil produtores existentes na Zambésia. E com esta notícia, olhamos a nossa primeira pausa. Não nos perca de vista. Voltamos dentro de poucos instantes. De volta ao Jornal da Noite, agora para olharmos a atualidade internacional. A Comissão Eleitoral da Nigéria informou hoje que a eleição presidencial está adiada para 23 de fevereiro devido a desafios não especificados quando surgem relatos de que materiais de votação chegaram a todas as regiões do país. Segundo avança o sítio da RTP, o presidente da comissão, Mahamudu Yacoub, avançou o adiamento quase 5 horas antes do início das eleições naquele que é o país mais populoso da África e maior democracia do continente. A comissão prometeu fornecer mais detalhes numa conferência de imprensa marcada para 15 horas de Moçambique, na capital Abuja. Yacoub adiantou que se tratou de uma decisão difícil de se tomar, entretanto foi necessária para o sucesso das eleições e a consolidação da democracia. Mas isto não é nenhuma novidade para os nigerianos, já que em 2015 a Nigéria atrasou a eleição durante 6 semanas, alegando então problemas ligados à segurança. Nestas eleições, os nigerianos escolhem o seu presidente, os deputados da Assembleia Nacional e os governadores dos 36 estados do país, num escrutínio que se apresenta como imprevisível. Disputam o cargo do presidente da República Federal da Nigéria, Mahamudu Buhari, presidente cessante, e Atiku Abubakar. Da Nigéria, vamos aos Estados Unidos de América, onde o presidente norte-americano, Donald Trump, vai decretar emergência nacional para construir um muro na fronteira com o México. O objetivo é conseguir arrecadar financiamento sem precisar da aprovação do Congresso. Donald Trump vai até as últimas consequências para poder construir um muro na fronteira com o México. O presidente norte-americano anunciou agora que vai declarar o estado de emergência nacional, o que lhe permite ter o financiamento do muro sem precisar de um orçamento aprovado no Congresso. Os democratas prometeram já combater a medida. Temos de nos ver livres das drogas, das gangues, destas pessoas. É uma invasão de drogas e de criminosos ao nosso país, que conseguimos parar, mas é difícil parar. Com o muro vai ser muito mais fácil. A recusa dos democratas em aprovar o financiamento do muro levou ao shutdown, à paralisação dos serviços públicos durante os meses de dezembro e janeiro. Os republicanos e democratas chegaram, entretanto, a um acordo orçamental para evitar paralisações semelhantes, independentemente do que aconteça com o projeto de Trump de fechar ainda mais a fronteira. Embora o muro idealizado pelo presidente ainda não exista, há já barreiras físicas em grandes proporções da fronteira entre os Estados Unidos e o México.
Mais uma pausa espreita, mas antes vamos à previsão de tempo para amanhã, domingo. Começamos pela zona sul do país. A cidade de Maputo poderá acordar com uma mínima de 23 graus centígrados e poderá atingir uma máxima de 31 graus centígrados. Xaixai, 21 de mínima, 27 de máxima. Inhambane, 24 de mínima, 30 de máxima. Já na zona centro do país, olhamos para Beira, onde a mínima prevista é de 24 graus centígrados e a máxima é de 33 graus centígrados. Chimoio, 18 de mínima, 29 de máxima. Quilimane, 24 de mínima e 37 de máxima. Tete, está prevista uma mínima de 23 graus centígrados e uma máxima de 31 graus centígrados. Já na zona norte do país, olhamos para Nampula, onde a mínima prevista é de 23 graus centígrados e uma máxima de 33 graus centígrados. Pemba, 33 de máxima também e uma mínima de 24 graus centígrados. Lixinga, igualmente 33 graus centígrados de máxima e 24 de mínima. Até já. De volta ao jornal e agora para olharmos ao desporto. O treinador do Costa do Sol, Horácio Gonçalves, atribui favoritismo à União Desportiva de Songo no jogo da Supertaça Mário Coluna, agendado para este domingo no Estádio Nacional do Zimpeto. Os canarinhos são os detentores do troféu. Um jogo, uma taça. Costa do Sol e União Desportiva de Songo vão primeiro frente a frente do ano e pode ser o primeiro troféu da época para qualquer uma das equipas. Horácio Gonçalves promete uma equipa competente este domingo, mas para ele os campeões nacionais são os favoritos. Respeitamos o adversário que é o campeão em título, naturalmente que é o favorito, porque os campeões são sempre favoritos. De qualquer das formas, o Costa do Sol terá sempre uma palavra a dizer. No ano passado, os canarinhos superaram o mesmo adversário na abertura da época futebolística para contabilizar a sua 7ª supertaça da história. O técnico canarinho diz que as equipas chegam ao jogo nas mesmas condições, ou seja, sem ritmo. Não, estamos iguais. Estamos ambos a um mês quase do início, ou mais de um mês do início do Moçambola, por isso estamos iguais, estamos os dois sem competição, é o primeiro jogo do campeão. O guarda-redes da Seleção Nacional e titular na época passada, José Guirrugo, já não está no Costa do Sol. Horácio Gonçalves garante que já tem soluções à altura. Temos 3 guarda-redes, particularmente o Vítor, sabemos que é o melhor guarda-redes moçambicano, por isso estamos à vontade. O jogo entre o Costa do Sol e a União Desportiva de Songo vai abrir oficialmente a época futebolística 2019. Já a União Desportiva de Songo está confiante na vitória no jogo da Supertaça Mário Coluna diante do Costa do Sol. A terceira tem que ser de vez. Esta é a convicção dos campeões nacionais que em 2017 perderam na Supertaça Mário Coluna com o Ferroviário da Beira e em 2018 caíram os pés do Costa do Sol. A ODS não tem este troféu e vai fazer tudo para poder levar este troféu para Songo. Nós, dentro do trabalho que estamos a fazer, vamos lutar dentro das nossas chances para podermos levar o troféu Songo. Nós olhamos para esse jogo aqui como um objetivo da União Desportiva, não de tira-tema. Tira-tema praticamente eu não vou mais para essa palavra. Vou mais para o objetivo que é o da ODS, que é ganhar cada competição que tem pela frente. No segundo ano consecutivo em que cruzam o caminho do Costa do Sol na decisão da Supertaça, os hidroelétricos não esperam facilidades. Aliás, respeitam o valor do seu adversário, que também quer conquistar o troféu. Este é um jogo difícil. É um jogo que, em termos de chance, é 50-50. Para este jogo, Nasser Armando não contará com os préstimos de Tarense, Amarás, Lau King e Luís Miquissone, devido a questões administrativas. O Amarás e o Terence chegaram tarde a Songo. O programa de viagem já estava feito, então não puderam viajar, estão a trabalhar no som. E o Luís ainda está com um problema da carta internacional. A anterior equipa ainda não passou a carta internacional. Até hoje estamos à espera. Não sabemos muito bem o que vai acontecer. Estávamos a contar com ele para o jogo, mas até aqui não temos a certeza se a carta chega ou não. O jogo da Supertaça Mário Coluna está marcado para este domingo, às 16 horas, no Estádio Nacional do Zimpeto. E sobre o Campeonato Nacional, a Liga Moçambicana de Futebol diz que ainda não tem garantias financeiras para a realização do Moçambola 2019 no modelo de todos contra todos em 2 voltas.
O atual modelo do Moçambola, com 16 equipas que se batem num sistema de todos contra todos em 30 jornadas, está orçado em 111.283.206 meticais. Em relação ao valor que a Liga Moçambicana de Futebol recebe dos seus patrocinadores, restar-se-á um déficit de 58.688.606 meticais. A Liga Moçambicana de Futebol ainda não tem dinheiro para viabilizar a prova e garante que, caso não consiga financiamento, irá alterar o atual modelo. A perspectiva de que poderá, se não tivermos garantias, teremos que alterar aquilo que é o modelo do nosso campeonato nacional. O certo é que a prova arranca a 30 de março. A expectativa é que a prova seja sustentável e sem ameaças de paralisação ao meio da mesma. Continua o déficit financeiro. Ainda não temos garantias financeiras para que o Moçambola seja no modelo atual, mas o que nós temos como garantia é que vamos ter o campeonato nacional e se até as datas indicativas que nós temos para o arranque do campeonato não tivermos as garantias financeiras, iremos anunciar também com antecedência qual vai ser o modelo que vai nos garantir uma inclusão, mas também que seja um campeonato financeiramente sustentável. As datas continuam, portanto a perspectiva é que dia 30 de março arranque o nosso campeonato nacional. Recorde-se que a Assembleia Geral da Liga Moçambicana de Futebol será realizada a 28 de fevereiro, a data em que tem lugar o sorteio da prova. 2 jogadores moçambicanos poderão estagiar na Academia do Sporting na África do Sul. Os mesmos serão selecionados nos jogos entre as academias moçambicana e a do Sporting, numa iniciativa que conta com a parceria da ZAP. É de pequeno que se torce o pepino, diz o adágio popular. E para não fazer diferente, as academias moçambicanas de Tico-Tico, Rui Évora, Gonçalves Fumo e Sporting juntaram-se este sábado no Estádio Nacional do Zimpeto para ensinar o ABC da bola aos mais novos. Aliás, do evento serão selecionados os 2 melhores atletas moçambicanos que irão estagiar na Academia do Sporting, na África do Sul, por um período de mais de um mês. O gesto é visto pelos responsáveis das academias moçambicanas como uma forma de projetar o futebol nacional além fronteiras. E não há nada diferente, eles não são diferentes que os outros, que quando forem lá e que chegam lá e dão aquilo que eles têm, porque eles têm valor. O jogador moçambicano tem valor acima da média. A Academia do Sporting ficou maravilhada com o talento dos jogadores moçambicanos e afirmou que o intercâmbio veio para ficar. Fiquei maravilhado e grato por ver jogadores moçambicanos com talento. Os jogadores moçambicanos selecionados terão uma dupla educação no futebol e na escola durante a sua permanência na Academia do Sporting. Este projeto não veio para desaparecer, mas sim para ficar, porque é uma relação duradoura de intercâmbio entre Moçambique e África do Sul. Já a ZAP, empresa que intermediou para que o evento tivesse lugar no país, considera que esta é uma oportunidade para atletas moçambicanos poderem atuar ao mais alto nível. O que nós queremos é, de alguma forma, contribuir para a massificação do nosso desporto, para que hajam mais mexeiros, mais Anadines Júnior fora do país. De referir que foram observados jogadores das categorias de sub-17 e infantis. É o fim da presente edição do Jornal da Noite. Gratos pela audiência. Nós voltamos amanhã quando forem 19h55 e até lá, continuação de bom sábado. Boa noite.